ali do Shift Ctrl L. E aí ela ficou nesse tom aqui. Eita, você tem que fazer isso, e aí eu posso deixar do jeito que tá? Sim, eu posso deixar do jeito que tá, olha só. Eu tinha a minha garrafa, as 3 garrafas azuis, e aí eu modifiquei só 2, por exemplo. Então uma ficou inalterada, eu continuei do mesmo jeito. Por gosto meu mesmo, tá? E aí ela não teve mudança nenhuma em relação a isso. Só que teve um porém. Vocês estão vendo bem aqui que tem tipo uma... Deixa eu verificar aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Tem um reflexo dessas garrafas aqui, não tem? E aí eu fiz uma cópia dessa minha garrafa e flipei elas. Ctrl T, tá? O flip só funciona com o Ctrl P ativado. E aí eu flipei elas, eu virei verticalmente. Até eu achar a opção verticalmente, exatamente. E transformei ela para baixo. Coloquei ela para baixo na mesma direção que tava a minha garrafa original. Então eu tenho que colocar ela também abaixo da minha original e no mesmo sentido. Logicamente eu usei modo de mesclagem para utilizar, para mesclar, porque como é uma sombra, ela não é uma cor sólida em cima, ela é um reflexo, então ela tem que se misturar com o meu fundo. E aí eu tenho que dar aquele trabalhozinho e a gente vai testando tanto a sua mesclagem quanto a sua opacidade. Nesse caso, eu utilizei a opacidade e modo de mesclagem, tá? E aí, ó, tem as minhas referências aqui que eu acabei de mostrar, desse meu reflexozinho aqui, ó. Esse meu reflexo tem que ser mostrado aqui também, pra não dizer que ela tá simplesmente voando ali, que ela tá acima de alguma coisa. Essa perspectiva é bem interessante. Eu faço isso também com as 3 opções. Só que teve uma hora aí que eu selecionei as 3, então vamos avançar um pouquinho. Selecionei as 3, ó. Ó, nesse aspecto aqui, ó, eu gostei, ó, desse trabalho que teve aqui. Então, eu fiz exatamente o que eu gostaria nessas aqui e repliquei nas outras. E vamos aqui avançando, eu copiei, perfeito, copiei tudinho, selecionei as 3, ó. Coloquei 100% de opacidade em todas, depois eu selecionei cada uma. Para selecionar alternado assim, é simplesmente clicando nas camadas e segurando Ctrl. Aí segura Ctrl e você vai clicando nas camadas específicas que você quer utilizar, tá bom? E aí depois você coloca todas numa mesclagem só. Isso não quer dizer que mesclagem também é gradação de opacidade? Exatamente, tanto de opacidade quanto de fio, que é o preenchimento que eu lá mostrei. E aí tem uma coisinha interessante. Quando a gente está trabalhando com sombra, teoricamente quando a gente está trabalhando com sombra, a sombra ela não tem a mesma proporção que a minha imagem. E aí aqui a gente vai fazer como é que a gente ajusta essa minha sombra em relação a essa minha imagem. Ela tem que ter uma perspectiva, ela tem que afunilar essa minha sombra. Então, com a Ctrl T ativado, você seleciona essa sombra específica e aí com o Ctrl também, você primeiro abre o modo de transformação dela, Ctrl T. Segundo, você segura Ctrl e vai editando os lados, ó, e arrumando a tua imagem em relação a essa minha arte. E aí eu vou ajustando a perspectiva, ela vai ficar alargada na base e afinalada na ponta. E aí eu faço isso, logicamente, respeitando a perspectiva de todas elas, tá? Porque a luz em si, ela tá bem pra cá, pra cima, e eu vou respeitar toda essa minha perspectiva usando o Ctrl e distorcendo a minha sombra em si. E aí tem esse trabalhozinho aqui da minha luz e sombra. E aí, lógico, faltou esse meu trabalhozinho aqui, ó, esse foguinho aqui embaixo. Certinho, esse meu fogo aqui embaixo, eu também trouxe ele para uma camada específica. Eu coloquei uma referência. E aí, essa minha referência, ela pode ser uma foto específica. Como é que eu pego essa minha referência, por exemplo?
Rapidinho, essa minha referência bem aqui, ó, que eu usei foi um foguinho. Mas tá vendo que antes disso tem tipo uma iluminação aqui no meio, ó, que não tem aqui especificamente. Olha só. E aí eu fui uma mescla de pintura também. Eu usei uma pinturazinha. Eu peguei o meu brush grandinho, coloquei a opacidade bem fraquinha e dei um pingo, como a gente está vendo aqui, ó. E dei um pingo no meio. Só que eu também modifiquei, olha só, vou mostrar aqui de novo. Eu modifiquei o formato do meu pincel, porque eu imaginei o quê? Eu imaginei que minha circunferência bem aqui, ela era eliptical e achatada. Então eu imaginei que esse meu brush, ele não estava num formato específico. Então eu achatei, ó. Eu achatei ele, simplesmente clicando e arrastando essas opçõezinhas aqui para deixar essa textura mais parecida com o que eu queria. Deixei a opacidade mesmo com o hardness no 0% e dei só um clique na tela. Esse meu clique na tela, mesmo com o hardness muito fraquinho, ainda estava muito forte. O que eu fiz? Usei também de novo a minha opacidade, ó. Minha opacidade para deixar o aspecto bem mais suave, tá bom? Esse meu aspecto suave me agradou e aí eu fui só movimentando de lugar. Logicamente, com uma camada eu posso movimentá-la de lugar. E aí eu até testei se era interessante duplicar essa camada, só que não ficou muito legal. Beleza, eu achatei um pouquinho, mas enfim. Tem aqui o meu escurecimento aqui nas bordas, e aí eu também fiz muito parecido, só que de sentidos diferentes. Aqui eu estou ajustando, porque como pintura também é uma foto, ela pode ser transformada com uma foto, eu também ajustei com o Ctrl aqui, ó. Eu ajustei com as organizações dessa minha camada. A opacidade eu regulei de novo, e aí criei uma nova camada para fazer um escurecimento das minhas bordas aqui, ó. Esse meu escurecimento das bordas foi com formato preto mesmo, com um hardness também no 100%, só que eu tive que girar ele para ser exatamente nas bordas. Então, essas minhas bordas aqui foram as regiões que eu utilizei esse meu escurecimento. E olha só, eu tenho mais esse escurecimento aqui, só que eu tinha que fazer isso do outro lado. E qual é a lógica de eu fazer do outro lado? É virar o pincel para o outro lado, exatamente. E aí eu também utilizei do outro lado. Beleza, show, vou avançar um pouquinho que o horário está vindo. E aí eu tava atrás daquelas ondas de rádio, ondas de luz. Só que o que tava atrás, né? Eu tava atrás de umas cores mais flexíveis, de umas cores não, de um raio mais específico, mais flexível, de um modo que ficasse legal. E aí eu achei um que dava pra gente utilizar de uma maneira mais flexível, que foi esse meu raiozinho bem aqui. Deixa eu achar aqui pra vocês. Não, esse aqui não ficou legal, achei. Pronto. E aí, quando eu falo de referências da internet, quando eu trato de determinadas coisas como referência, eu priorizei pelo fundo preto ou então até pelo fundo branco. Mas o fundo preto fica melhor porque é luz. Então, luz ela tem muito de branco. Então, vamos lá. Eu peguei essa imagem e copiei lá. E aí, logicamente, eu tive que fazer uma retiragem desse meu fundo preto. E aí, o que eu fiz? Modo de mesclagem de novo. Primeiro, eu só ajustei o tamanho e usei modo de mesclagem. Qual seria o modo de mesclagem ideal? Depende muito da tua luz, tá? Mas, de preferência, um que priorize as luzes e escureça e esconda as sombras, tá bom? E eu usei aqui, por exemplo, a sobreposição de cores, não. Usei a clarear mesmo. A clarear ou então overlay. E aí teve esse meu retoque. Ah, Teita, eu não gostei do tom, eu também não gostei do tom, por isso que eu fui lá em ajustar a minha imagem específica. Eu também mudei a matiz da minha foto e alterei a coloração desse meu tom. E aí eu já estava na cabeça mais ou menos um tom mais de fogo, mais de agitação, e eu coloquei, logicamente, nesse tom de
vermelho. E aí, como vocês viram aqui, ó, a minha foto em si, ela tinha o fundo preto, quando eu alterei a luminosidade, teve essa reação aqui, ó. Alterei a minha cor, primeiro aumentei também a minha saturação, e quando eu fui mexer na minha luminosidade, ó, é muito interessante a gente tomar cuidado com a luminosidade que a gente também está trabalhando, por conta lá como a gente simplesmente mesclou, se a gente botar muita luz, a gente também mostra o fundo que a gente está trabalhando. E aí eu dupliquei esse meu raio, flipei horizontalmente. Para quem não lembra, flipar entra no modo de modificação da foto, Ctrl T, depois você vai lá com a opção do mouse, lado direito do mouse, e você flipa horizontalmente, tá bom? E aí eu tenho aí o meu resultado, que eu fui arrumando. Ah, Thaita, como é que eu vou arrumar isso? Testa. Por exemplo, eu testei usando mais outros raios, só que não me agradou muito. Então, eu priorizei a simplicidade, porque eu fui colocando outras coisas aí, não ficou muito legal. Ficou muito poluído, e aí o produto em si a gente tem que tomar ciência disso, que o ideal não é as artes, não é os efeitos em si que você tem que colocar na tua propaganda. Você tem que chamar atenção para o produto em si. E aí eu já dou mais uma escolhida, um teste em si. Por exemplo, eu gostei desse raio aqui, só que quando eu coloquei na minha arte, o que eu gostei nele foi justamente o que atrapalhou. Justamente esse meu foco aqui, ó, essas ondas aqui, não casou muito bem com o conceito da arte. E aí eu tive uns problemas por conta de combinar o que eu já tinha com aquilo que eu estava botando de novo. Então não é interessante você querer utilizar tantas coisas. E aí, desculpa, esse trabalhar muitas coisas pode ser prejudicial para sua arte, por exemplo. Então, ter ciência disso, ter noção que você está trabalhando o produto. As coisas acessórias são coisas acessórias, então é opcional, entendeu? E aí eu faço uma correção nessa minha arte aqui, por exemplo, eu corrigi a cor, eu tirei o fundo, o bloco de mesclagem, e depois eu criei uma camada aqui, ó, para esconder essa parte que não estava muito agradável. Eu só queria realmente essas curvas aqui. Essa aqui eu não queria, então eu escondi pintando de preto na minha camada. Lembrando que não é na minha foto em si, tá bom? E aí tem aqui, eu terminei o trabalho com esse meu rastro. Eu gostei desse trabalhinho aqui. Só que, olha só, ficou muito confuso. Eu estava testando novas formas de como colocar esses raios para ser mais ou menos parecido ali, mas não gostei. Então deixei desse mesmo jeito, só que aí o que estava me incomodando aqui agora era o equilíbrio das coisas. Então eu usei essa minha arte aqui, só que não estava equilibrado. Aí eu fui e coloquei todos no mesmo sentido, né, com um xizinho perfeito. E aí tá aqui a arte em si que eu montei. Só que, lógico, tem essa parte de texto aqui, ó. Essa parte aqui eu até deletei, essas duas artes aqui não ficou legal realmente, tá bom? E aí teve esse acabamento aqui. Deixa eu finalizar aqui. Esse acabamento aqui. Certinho. E aí tem esse trabalho com a tipografia. Eu até continuo nesse vídeo aqui fazendo essa da tipografia. Só que o que é interessante? A aula da tipografia e essa marca em si, esse trabalho em si nessa publicação aqui, é bom a gente ter uma aula específica. E aí eu vou fazer a composição publicitária, parte 2, provavelmente amanhã, e a gente continua esse mesmo trabalho aqui, só que na parte da tipografia, porque tem toda uma ideia de como você fornece a marca, ou então o nome do produto em si, que é muito estreito e falar em 3